Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é a Lei Federal número 9.873, de 1999. A fonte principal, claro, é o texto da própria lei. Ela nasceu, para quem não lembra, de uma medida provisória, a 1859-1799. E a nossa missão aqui, digamos assim, é entender as regras do jogo. Por quanto tempo a administração pública federal, seja direta ou indireta, pode aplicar punições e executar suas decisões, cobrar dívidas que não são impostos. Basicamente, as regras de prescrição. Isso é super relevante para a segurança jurídica, né? Para quem lida com o governo, para empresas, cidadãos. Enfim, vamos mergulhar nisso. Exatamente, e é um ponto fundamental porque a prescrição, no fundo, limita o poder do Estado, limita essa capacidade de agir indefinidamente, sabe? O que é fascinante aqui é ver como a lei tenta balancear essa capacidade punitiva e de cobrança do Estado com a necessidade de ter uma conclusão, de ter segurança jurídica em um tempo razoável. É um equilíbrio delicado. Entendi. Então, por onde a gente começa? Qual é a regra geral? Existe um prazo básico para a administração começar a agir para punir alguém? Sim, existe. O artigo 1º da lei estabelece isso logo de cara. A regra geral é um prazo de 5 anos. Esse é o tempo que a administração pública federal tem para exercer o que a gente chama de ação punitiva. Isso no exercício do poder de polícia, né? Que é aquela capacidade de fiscalizar e aplicar sanções para garantir o cumprimento da lei. 5 anos. E começa a contar de quando? Do dia que a pessoa fez algo errado? Isso. Em regra, a contagem começa na data da prática do ato da infração. Mas tem uma exceção importante, que você até mencionou antes indiretamente, para infrações que a gente chama de permanentes ou continuadas. Ah, tipo uma obra irregular que continua lá, ou uma poluição que não para? Exatamente. Nesses casos, o prazo só começa a contar do dia em que a infração finalmente cessa. Enquanto a irregularidade estiver acontecendo, o relógio da prescrição de 5 anos nem começa a rodar. Entendi. Isso é crucial mesmo, porque muitas situações se arrastam no tempo. Ok, então tem esses 5 anos para a administração, digamos, investigar, processar administrativamente e aplicar a punição, uma multa, por exemplo. Mas e depois? Vamos supor que a multa foi aplicada, não cabe mais recurso na esfera administrativa. Para cobrar essa multa na justiça, é outro prazo? Ou está dentro desses mesmos 5 anos? Ótima pergunta. É outra contagem. E essa distinção é fundamental. Tem um artigo específico para isso, o artigo 1º-A, que nem estava na lei original, foi incluído depois em 2009. Ele trata justamente da prescrição da chamada ação de execução. Ou seja, depois que o processo administrativo acabou, o crédito está constituído definitivamente uma multa, por exemplo, que não seja tributária. Certo, multas ambientais de agências reguladoras, esse tipo de coisa. Isso. Aí a administração tem um novo prazo, também de 5 anos, para entrar na justiça e cobrar esse valor. Ah, então peraí. São 2 momentos, 2 contagens diferentes de 5 anos. Uma coisa é o prazo para apurar a infração e aplicar a punição, que está lá no artigo 1º. Outra coisa, depois que tudo isso acabou e a multa está definida, é o prazo para ir para o judiciário cobrar. Esse é o artigo 1º-A. Faz sentido. Exatamente. São fases distintas, com prazos prescricionais próprios. Uma é a prescrição da pretensão punitiva, o direito de punir. A outra é a prescrição da pretensão executória, o direito de cobrar o que já foi decidido. Confundir isso pode levar a erros bem sérios na análise de um caso, né? Totalmente. Mas falando em prazos, a gente sabe que, na prática, processo administrativo às vezes demora, né? Fica parado. A lei pensa nisso? Se um processo ficar lá, esquecido numa gaveta por anos, o que acontece? Pensa sim. E esse é um dos pontos talvez mais impactantes da lei. É a famosa prescrição intercorrente. Está lá no parágrafo 1º do artigo 1º. A regra é clara. Se um processo administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos, só esperando um julgamento ou um despacho qualquer, sem nenhum andamento útil,
A prescrição acontece ali, no meio do caminho. 3 anos parado. E aí o direito de punir da administração acaba? Uau! Isso parece forte. É para evitar lentidão mesmo? Exatamente essa é a lógica. É um mecanismo para combater a inércia administrativa, a morosidade. A ideia é proteger o direito do cidadão à razoável duração do processo, que está na Constituição, e a própria segurança jurídica. Ninguém pode ficar esperando para sempre, né? Se o processo fica esquecido por 3 anos ou mais, a consequência é o arquivamento. A lei manda arquivar, de ofício ou a pedido da parte. Entendi. Mas isso impede que se investigue por que parou? Tipo, a responsabilidade do servidor que deixou parado? Não, não impede. A lei faz essa ressalva. O arquivamento do processo principal não impede que se apure a responsabilidade funcional de quem deu causa à paralisação. Mas para o administrado, o processo sobre a infração em si acaba ali. Certo. E voltando aos prazos gerais de 5 anos, eles correm direto, sem parar, ou tem alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho para, sei lá, pausar ou reiniciar essa contagem? Tem sim. A lei prevê 2 situações que mexem com o prazo: a interrupção e a suspensão. E é importante não confundir as duas, porque o efeito é diferente. Interrupção e suspensão. Qual a diferença básica? A interrupção, como o nome diz, ela corta o prazo que estava correndo. E aí ele tem que recomeçar a contar do zero, inteiro de novo. Já a suspensão, ela funciona como um botão de pause. O prazo para de correr enquanto durar a causa da suspensão. Quando essa causa acaba, o prazo volta a correr de onde parou, aproveitando o tempo que já tinha passado antes. Ok. Interrupção, 0 relógio. Suspensão, aperta o pause. Vamos ver a interrupção primeiro. O que faz o prazo para punir aquele de 5 anos do artigo 1º ser interrompido e voltar para o zero? Certo. O artigo 2º da lei lista as causas de interrupção da prescrição punitiva. Basicamente, são atos que mostram que a administração está, de fato, agindo naquele processo. Por exemplo, a notificação ou citação do investigado, mesmo que seja por edital. Qualquer ato claro, inequívoco, que busque apurar o fato, tipo uma perícia, ouvir uma testemunha importante. Também interrompe a decisão condenatória recorrível, ou seja, quando a administração decide pela punição, mesmo que ainda caiba recurso, isso interrompe o prazo. E uma coisa interessante, incluída mais recentemente, até uma tentativa de solução conciliatória dentro da própria administração pode interromper o prazo. A ideia é incentivar acordos, né? Entendi. Qualquer um desses atos zera o prazo de 5 anos e ele começa a contar de novo. E para o outro prazo, aquele para cobrar a multa já definida, a execução lá do artigo 1A, o que interrompe esses 5 anos? Esse prazo da execução, as causas de interrupção, estão no artigo 2º-A. E elas são mais ligadas à cobrança judicial mesmo, ou ao reconhecimento da dívida. Por exemplo, o despacho do juiz que ordena a citação do devedor lá no processo de execução fiscal, o protesto judicial da dívida também interrompe, algum ato judicial que constitua o devedor em mora, que formalize o atraso dele, e, olha que interessante, um reconhecimento claro da dívida pelo próprio devedor, mesmo que seja fora do processo, tipo um pedido de parcelamento, também pode interromper, e, de novo, a tentativa de conciliação administrativa sobre o pagamento da dívida. Percebe-se que são causas bem ligadas à tentativa de fazer valer a cobrança, né? Ou o devedor reconhecendo que deve. Exatamente. São marcos que indicam que a cobrança está sendo buscada ativamente ou que a própria existência da dívida foi confirmada de alguma forma. Ok, cobrimos a interrupção, que zera tudo, e a suspensão, que só pausa a contagem, o que pode fazer o prazo parar de correr temporariamente. Bom, aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado porque o artigo 3º, que trata da suspensão, é um artigo que sofreu alterações importantes ao longo do tempo. Originalmente, ele previa a suspensão do prazo prescricional durante a vigência de certos acordos.
Ele citava especificamente os termos de compromisso firmados com base em algumas leis setoriais, como a antiga Lei de Defesa da Concorrência, que era a Lei 884/94, e a Lei do Mercado de Valores Mobiliários, a Lei 638576. Ah, então se a pessoa fizesse um acordo com o CAD, com a CVM, por exemplo, o prazo ficava suspenso enquanto o acordo estivesse valendo. Era essa a ideia. A ideia original era essa, só que a legislação muda, né? E é aqui que entra o ponto de atenção. O inciso 2 do artigo 3º, que mencionava o termo de compromisso lá da Lei 6.385, Mercado de Capitais, CZM, ele foi expressamente revogado em 2017 por uma outra lei, a Lei 13.506. Revogado. Então, hoje, um termo de compromisso com a CVM não suspende mais a prescrição com base nessa Lei 9873? Com base nesse inciso específico da Lei 9.873, não mais. Pode ser que a própria Lei 13.506 ou outra norma da CVM traga alguma regra sobre isso, mas aquela previsão original do artigo 3º, inciso 2, não vale mais. Entendi. E o outro inciso que falava da lei da concorrência? Bom, a Lei 8.884 também foi revogada e substituída pela nova Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 12.529, de 2011. E essa nova lei tem suas próprias regras sobre acordos como TCC, termo de compromisso de cessação. É preciso olhar o que essa lei mais nova diz sobre os efeitos na prescrição. Nossa. Então, para saber se um acordo hoje suspende a prescrição, não adianta só olhar o artigo 3 da Lei 9.873. Tem que ver a legislação específica da área e se ela foi atualizada, né? Exatamente. É fundamental checar a legislação setorial mais recente. Aquele artigo 3 ficou, digamos, parcialmente desatualizado ou com sua aplicação condicionada a outras leis. Isso mostra como é importante sempre trabalhar com a legislação consolidada, a versão mais atual. Ficou alerta, então. Super importante. Bom, a gente falou dos prazos, na interrupção, da suspensão, mas tem alguma situação, algum tipo de infração em que essa Lei 9.873 inteira simplesmente não se aplica? Tipo, ela não vale para tudo? Não vale para tudo, não. E a própria lei deixa isso bem claro no artigo 5º. Ele traz duas grandes exclusões. Primeiro, essa lei não rege a prescrição para infrações de natureza funcional, ou seja, aquelas cometidas por servidores públicos no exercício das suas funções, as questões disciplinares. Ah, tipo um processo administrativo disciplinar contra um servidor. Isso. Para isso, valem as regras específicas dos estatutos dos servidores. Para a esfera federal, por exemplo, a Lei 8.112/90 tem seus próprios prazos prescricionais para as penalidades disciplinares. Certo. E a segunda exclusão? A segunda grande exclusão são os processos e créditos de natureza tributária. Impostos, taxas, contribuições, nada disso entra na regra da Lei 9.873. O direito tributário tem todo um sistema próprio de prazos, tanto para lançar o tributo, que a gente chama de decadência, quanto para cobrar a prescrição tributária. Isso está lá no Código Tributário Nacional, em outras leis específicas, é um mundo à parte. Entendi. Então, isso delimita bem o campo de aplicação. Essa lei é para o geral das punições administrativas federais, o poder de polícia e para a cobrança das dívidas não tributárias do governo federal, mas não mexe com a disciplina de servidor e não mexe com o imposto. Precisamente. Ela veio para dar uma regra geral para a atividade sancionadora e para a execução de créditos não tributários da administração federal, unificando o que antes era tratado de forma meio dispersa ou nem era tratado. Perfeito. Bom, já cobrimos os artigos principais, me parece. Os artigos finais da lei, lá do 4º ao 8º, eles parecem tratar de coisas mais pontuais, de fechamento, né? Tipo, regra de transição, vigência. Exato. São as disposições finais e transitórias. O artigo 4º trouxe uma regra de transição específica para infrações bem antigas que ocorreram muito antes da lei. Hoje tem pouca aplicação prática. O artigo 6º foi para dizer que os atos praticados com base na medida provisória que deu origem à lei eram válidos. O 7º só diz quando a lei entrou em vigor, que foi na data da publicação, e o artigo 8º é importante porque ele revogou expressamente alguns dispositivos de outras leis que tratavam de prescrição administrativa
administrativa de forma diferente. Ele cita artigos da Lei do Mercado de Capitais e da antiga Lei da Concorrência, por exemplo. A ideia foi limpar o terreno e dizer, olha, a regra geral agora é essa aqui, salvo na área funcional e tributária. Buscou-se unificar e clarear. Ok, então, tentando amarrar tudo. A gente tem uma regra geral de 5 anos para a administração federal poder aplicar uma punição, artigo 1º. Se a infração for daquelas que continuam no tempo, o prazo só começa quando ela acaba. Se o processo administrativo ficar parado por mais de 3 anos esperando decisão, ele prescreve ele mesmo, é prescrição intercorrente. Artigo 1º, parágrafo 1º. E se o fato também for crime, aí a prescrição segue o prazo da lei penal, que pode ser diferente. Artigo 1º, parágrafo 2º. Depois que a multa administrativa, não tributária, for definitiva, a administração tem outros 5 anos para entrar na justiça e cobrar. Artigo 1º-A. Esses prazos podem ser interrompidos, zerados por vários atos, artigos 2º e 2º-A, e podem ser suspensos, pausados, mas aí tem que ter cuidado com as revogações que aconteceram no artigo 3º. E fundamental, nada disso vale para punição de servidor público nem para cobrança de tributos que têm leis próprias. Artigo 5º. A mensagem central, então, parece ser o poder do Estado, seja para punir ou para cobrar fora tributos, tem prazo de validade. Não é eterno. Ótima síntese. É exatamente isso. A lei veio para estabelecer esses marcos temporais. O objetivo é claro, buscar um equilíbrio. De um lado, a capacidade de ação do Estado para cumprir suas funções. Do outro, o direito dos cidadãos e das empresas à segurança jurídica, a saber que as coisas terão fim, que não ficarão eternamente sujeitos a um processo ou a uma cobrança antiga. E para a gente fechar, qual reflexão você acha que essa lei nos deixa? Além da parte técnica dos prazos. Olha, eu acho que a reflexão principal é sobre a efetividade desse equilíbrio na prática do dia a dia. A lei, no papel, estabelece prazos razoáveis, busca eficiência, segurança jurídica, mas como isso funciona na realidade? Pega a prescrição intercorrente, por exemplo. A de 3 anos por paralisação. É uma ferramenta poderosa contra a morosidade, sem dúvida, garante que o processo não se arraste indefinidamente por inércia do próprio Estado. Mas, por outro lado, será que em alguns casos ela não acaba funcionando como uma espécie de válvula de escape para a impunidade? Onde uma falha processual, uma demora injustificada, acaba livrando alguém que talvez devesse ser punido pelo mérito da questão? É uma tensão constante, sabe, entre a necessidade formal de ter prazos claros para garantir a segurança jurídica de todos e a busca pela justiça material, pelo resultado justo em cada caso concreto. Como esses prazos impactam a percepção de justiça e a própria efetividade da ação administrativa? Acho que essa é a grande questão que fica para a gente pensar. Tão detalhada e clara da Lei 9873. Foi realmente muito esclarecedor navegar por esses artigos com você. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. É um tema árido, mas fundamental. Com certeza. E assim encerramos nossa análise de hoje.